Sproul diz que, à medida que o modernismo e o liberalismo teológico assustadoramente avançam, a doutrina da adoção tem sido menosprezada por aqueles que têm rejeitado a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Diz Sproul que, em seu lugar, esses modernistas têm pregado uma paternidade natural, uma paternidade universal de Deus e uma irmandade natural e universal do homem. Ele diz ainda que as Santas Escrituras têm consideravelmente o que dizer sobre a paternidade de Deus. Entretanto, elas pouco ou nada têm para afirmar sobre uma paternidade natural e universal. Um versículo que pode ser entendido e é usado pelos modernistas para defender essa paternidade universal é Atos 17, 28, quando Paulo faz uso de uma citação de um poeta estoico. E nesse texto, Atos 17, 28, lemos: pois somos também sua geração. Marshall, comentando esse texto, declara que, possivelmente, esse poeta estoico tinha alguma noção de uma paternidade universal. Todavia, Paulo usa a citação somente para enfatizar que Deus é um espírito e que os homens foram criados à semelhança de Deus. Outro versículo usado pelos modernistas para defender essa paternidade universal é Efésios 3,15. Lemos: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Todavia, Francis Foulkes diz que essa família é mais razoavelmente entendida como a família dos redimidos do que como a raça humana como um todo. Em contraste com esses poucos e duvidosos versículos, a Bíblia fala muitas vezes, de forma abundante, clara, da paternidade de Deus com relação a uma porção da humanidade. Dos fariseus, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo. Entretanto, ele, quando estava ensinando seus discípulos a orarem, ele disse: dirijam-se a Deus chamando-o de Pai Nosso. Frederic Brunner afirma que a figura de linguagem mais popular pela qual a entrada na vida cristã é descrita é aquela de um novo nascimento. Diz ele que nem todos os homens, mas somente alguns são nascidos de novo, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. E assim, Deus lhe dá autoridade para se tornarem seus filhos. Brunner diz ainda que, de uma forma absolutamente evidente, os homens não nasceram como filhos naturais, pois de outra forma não lhe seria necessário nascer de novo. E aí então ele conclui afirmando: se os homens devem nascer de novo, aqueles que não nascem de novo não são filhos de Deus. Com base no que afirmou Brunner, podemos atestar que a figura de um novo nascimento é apropriadíssima para a nova vida espiritual que inicia, assim também como é a figura da ressurreição. Os homens que estavam mortos em delitos e pecados são ressuscitados em Cristo para uma nova vida que eles não tinham previamente. As Escrituras também descrevem essa mudança como adoção. Gordon Clark diz que filhos de outro pai são adotados por Deus e se tornam parte da família cristã. Aqui também, diz ele, as conclusões prévias aparecem. Se um homem se torna um filho de Deus por adoção, ele não pode ter sido um filho de Deus por natureza. E pela mesma razão, fica bastante claro que a Bíblia não ensina a paternidade universal de Deus, nem a irmandade universal do homem. Ele fala, ou a Bíblia fala, sobre ovelhas e bodes, trigo e joio, fala sobre uma divisão final e irreversível entre eles. Gordon Clark acrescenta:
rejeitando a posição escriturística, os liberais algumas vezes se colocam em posições desconfortáveis. A noção deles da paternidade universal de Deus depende da unidade da raça humana. Agora, os cristãos ortodoxos creem na unidade da raça humana sobre a base de que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Ora, se os modernistas e liberais desejam dizer que os capítulos introdutórios de Gênesis são falsos, e se a neo-ortodoxia existencializa o relato e torna-o uma fábula dos assuntos diários de hoje, pergunta Gordon Clark. Então, como eles podem estar certos de que todos os homens são irmãos? Fundamentados na Santa Bíblia, diz Clark, os cristãos admitem que todos os homens nascem como pecadores. Naturalmente falando, Nero, Hitler, Marx, Stalin, Calvino eram todos irmãos, mas Deus adotou e regenerou Calvino, ele lhe deu uma nova natureza, ele o ressuscitou da morte espiritual. O resultado é que, como Agostinho mostrou de maneira extensiva em seu livro A Cidade de Deus, a graça divina quebrou a unidade natural da raça humana e edificou, em oposição ao mundo, uma cidade de Deus. Gordon Clark conclui, afirmando que, se os modernistas ainda desejam reivindicar unidade espiritual com Nero, Hitler e Stalin, nós não queremos. Nós fomos adotados para uma família diferente, a família de Deus. Na aula de hoje, nós falaremos sobre esta gloriosa doutrina, a doutrina da adoção, a partir de alguns pontos.